Reverendíssimo Diácono Sandoval, ministros extraordinários da Comunhão Eucarística, internautas que rezam de casa através das redes sociais da nossa paróquia, povo de Deus que se reúne nesta igreja para juntos celebrarmos a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Durante esses dias, a igreja nos propõe 3 grandes festas a celebrarmos após a Páscoa. Celebramos no domingo a Santíssima Trindade. E ali a igreja nos convidava a contemplar a Trindade como uma comunidade perfeita, onde a relação entre o Pai e o Filho gera o Espírito Santo. O amor entre o Pai e o Filho gera o Espírito Santo. Por isso, então, a Santíssima Trindade é apresentada como modelo de comunidade perfeita. Todos nós, caríssimos irmãos e irmãs, devemos aspirar essa experiência de comunidade, seja ela na sua célula familiar, seja ela na comunidade que se reúne para celebrar a fé, ou uma comunidade maior como a cidade de Ibicaraí, o município de Ibicaraí. A Santíssima Trindade é apresentada como esse modelo onde o amor basta na vida daquela comunidade, que as famílias possam buscar viver essa experiência, que o amor seja o fio de ouro que consiga unir e reunir a todos. Busquemos cultivar o amor dentro das nossas famílias, e que busquemos também cultivar o amor dentro da nossa comunidade de fé. Apesar de existir pastorais, movimentos com as suas espiritualidades específicas, mas devemos lembrar sempre que Jesus Cristo é o centro, e é Ele que nos reúne em torno de si para celebrarmos o amor, para celebrarmos a fé, para proclamarmos, caríssimos irmãos e irmãs, a alegria de pertencermos a essa comunidade que se torna perfeita quanto mais ama. A perfeição da comunidade de Cristo está justamente no amor. A identidade da nossa comunidade está na capacidade que nós temos de amar. Amor que se derrama da Santíssima Trindade para toda a humanidade. Por isso, hoje, ao celebrarmos a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, nós celebramos o amor de Deus para com a humanidade inteira. Como Deus nos ama. Deus, em todos os momentos, desde quando criou a humanidade, que Ele se derrama de amor pela humanidade. Ele nos ama desde a origem, caríssimos irmãos e irmãs. Apesar de lá Adão e Eva ter desobedecido, cometido o pecado da desobediência, Deus continuou e continua a nos amar. Continua a nos amar. E foi justamente aí que Deus vem revelando o quanto Ele ama, o quanto Ele é paciente, o quanto Ele deseja que a humanidade resgate a sua natureza perfeita, volte para a sua presença, sem medo, sem vergonha, porque
Adão e Eva estavam envergonhados por causa do pecado. Por isso se esconderam de Deus. O pecado nos envergonha. Por isso então, mesmo eles envergonhados, Deus os procurava no jardim, queria os encontrar. Assim também hoje, envergonhados por causa dos nossos pecados, Deus continua nos procurando. Deus continua a querer nos encontrar. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, Ele não vai desistir de nós. Ele nunca vai desistir de nós. Por isso, Ele envia o seu Filho Jesus como aquele que veio para revelar o seu reino. O evangelho de hoje que nós ouvimos, de São Lucas, nos diz justamente isso. Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. Jesus tinha autoridade, propriedade naquilo que falava, naquilo que pregava. Jesus ensinava sobre o reino de Deus. E os sinais que acompanhavam, caríssimos irmãos e irmãs, aquele que falava do reino de Deus, era justamente as curas, as libertações. E o povo, vejam que era uma grande multidão, ou multidões, que iam ao encontro de Jesus, porque viam nele algo diferente. Estar com Jesus, buscar a presença de Jesus, é buscar saciar todas as suas necessidades. As multidões buscavam em Jesus, porque sabia que Jesus tinha algo de bom a oferecer. Elas tinham necessidades. Algumas buscavam curas, mas outras buscavam encontrar-se consigo mesmas. Outros buscavam sair de uma realidade de sofrimento, de opressão, para viver uma experiência nova. E essa experiência nova, caríssimos irmãos e irmãs, é apresentada por Jesus e chama-se Reino de Deus. E Ele veio para isso, para instaurar sobre a humanidade o reino de Deus, sobre aqueles que caminhavam como ovelhas sem pastores. Por isso Jesus tem compaixão. O sentimento de Jesus para com aquelas multidões é um sentimento de compaixão. Eu já expliquei o que significa ter compaixão. Ter compaixão é se inclinar sobre a dor do outro, é acolher o outro, é tocar nas feridas, nas misérias do outro, é procurar fazer parte da vida do outro, no seu sofrimento, na sua prostração. Por isso Jesus teve compaixão daquela grande multidão. Os apóstolos se aproximam e diz: despede essa multidão, para que possam ir aos povoados, campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. E Jesus disse-lhes: dá-lhes vós mesmo de comer. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus já sabia o que ia fazer, mas Jesus ensina aos discípulos, por eles se tornarem apóstolos do Senhor, eles têm a obrigação de saciar todas as necessidades daqueles que o buscam o reino de Deus. Por isso, todos que recorrem à face de Jesus, todos que buscam a comunhão com o Senhor, têm as suas necessidades saciadas. Por isso Jesus não iria dispensar uma multidão simplesmente porque tinha fome de comer pão, aquilo que é tão simples. Jesus pede que seja organizado um grupo de 50 pessoas e depois toma os 5 pães e 2 peixes que ali estão, abençoa
ora ao Pai, agradece, e depois então redistribui esses alimentos. Todos ficam satisfeitos. O que é uma pessoa satisfeita? Está saciada, está bem, está feliz. E ainda sobram 12 cestos de pedaços daqueles pães e peixes que foram distribuídos. Isso nos mostra que Jesus é aquele que sacia todas as nossas necessidades. Talvez, caríssimos irmãos e irmãs, nós hoje, graças ao Pai, nós não temos necessidade de pão, de arroz e feijão. As nossas mesas sempre têm alimentos, mas a nossa vida tem outras necessidades. Todo ser humano traz consigo no seu coração alguma necessidade, e que nada nesse mundo vai saciar, porque só o amor de Deus pode saciar essas necessidades. Não adianta buscar em outros lugares, não adianta buscar adivinhar os caminhos, pois nós já sabemos onde está o alimento que nos sacia, o alimento que nos sustenta, o alimento que nos faz caminhar neste mundo com o coração em paz, com serenidade e com a certeza de um dia entrarmos no céu. Eu já disse isso em outras ocasiões. A Eucaristia é o alimento que nos sustenta nesta caminhada rumo ao céu. Se você deseja entrar no céu, caríssimos irmãos e irmãs, o único alimento que vai nos sustentar, que vai lhe sustentar para um dia você ascender ao céu, é a presença de Jesus na Eucaristia. Por quê? Santo Tomás de Aquino faz uma definição muito bonita sobre Jesus na Eucaristia. Quem é Jesus na Eucaristia? É a presença de Deus em nosso meio, é o amor que se desvela sobre o altar, é um Deus que vai, mas deseja permanecer. E por isso então, nas espécies do pão e do vinho, velado nos acidentes do pão e do vinho, ele permanece. Ele quer, caríssimos irmãos e irmãs, permanecer não fora, mas dentro do nosso coração. Por isso, ele se deixa como alimento. É na Eucaristia que nós nos alimentamos e nos sustentamos nessa caminhada de santidade, porque ir para o céu é iniciar um caminho de santidade aqui na terra, é experimentar, experienciar o gozo eterno, mas ainda na terra, aquilo que um dia nós iremos eternamente viver. Na Eucaristia nós iniciamos essa caminhada. Por isso ninguém deve ficar fora da Eucaristia. Nenhuma pessoa deve se distanciar da presença de Jesus na Eucaristia. Presença essa, caríssimos irmãos e irmãs, que hoje é nos revelado por meio da vida, da presença dos sacerdotes. Hoje exalta-se também a vida sacerdotal. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e como sacerdote do Divino Altíssimo, abençoou Abraão, dizendo: Abraão tinha conquistado, tinha vencido os seus inimigos, e esse sacerdote que não tem uma árvore genealógica aqui na terra, é esse sacerdote que surge e oferece para Abraão justamente pão e vinho, prefigurando, caríssimos irmãos e irmãs, a última ceia do sacerdote por excelência,
que é Jesus, que iria também se oferecer. Aqui no livro do Gênesis, Melquisedeque oferece pão e vinho. Lá na última ceia, nos evangelhos nós encontramos Jesus oferecendo a si mesmo como pão e vinho. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Tomai todos e bebei, isto é o meu sangue. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, a nossa vida, ela está acompanhada pela presença do sacerdote. O sacerdote por excelência, que é o Cristo Jesus. Por isso nós somos um povo sacerdotal. Uma igreja que não tem a presença sacerdotal é uma igreja que não está nessa comunhão, porque a igreja de Cristo é uma igreja genuinamente sacerdotal. Cristo sacerdote, Cristo cabeça, Ele se faz presente, caríssimos irmãos e irmãs, em toda a nossa história. Nós não podemos alcançar a salvação sem essa comunhão com o sacerdócio de Cristo. E quem, caríssimos irmãos e irmãs, nos leva a ter uma comunhão com o sacerdócio de Cristo? Aqueles que Ele deixou no mundo para dar continuidade à sua missão. Por isso a igreja, nós, igreja sacerdotal, damos continuidade à presença de Cristo sacerdote no mundo, atualizando o seu mistério. O mistério onde Ele se dá na última ceia como alimento para a nossa caminhada de santidade. Por isso a nossa igreja é sacerdotal. Os sacerdotes que presidem a Assembleia, eles participam do sacerdócio de Cristo. É uma graça, caríssimos irmãos e irmãs, grandiosa. É uma graça grandiosa. Às vezes eu vejo algum pai dizendo, é um peso que está nos nossos ombros. Não é um peso. Participar do sacerdócio de Cristo é graça. Nós não somos dignos, nós não somos merecedores, mas Cristo, pela sua bondade e generosidade, não por nosso bem, mas para o bem da comunidade, Ele escolhe alguns dentro da comunidade e coloca como partícipe do seu ministério sacerdotal. O sacerdócio vive para o povo. A vida do sacerdote se consome em se doar para o povo. Então, caríssimos irmãos e irmãs, desde a origem, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque, que significa que a origem do sacerdócio não tem uma genealogia aqui na terra. A origem do sacerdócio vem do céu. Melquisedeque não tem uma árvore genealógica. Cristo Jesus, nós sabemos de onde veio, pela força do Espírito Santo. O sacerdócio que nós participamos, enquanto ministros ordenados, nós participamos desse sacerdócio que veio diretamente do céu. E por isso então, nós damos continuidade ao projeto de Jesus Cristo, que é saciar todas as necessidades da humanidade. Por isso ninguém deve se aproximar da igreja e voltar de mãos vazias. Elas precisam vir para a igreja e aqui encontrar-se verdadeiramente com a face misericordiosa do Senhor. E onde as pessoas se encontram com Cristo Jesus? Primeiro, em cada um de nós. Nós revelamos o rosto de Jesus quando nós nos compreendemos, caríssimos irmãos e irmãs, que pelo nosso batismo nós exercitamos o mundo de Jesus. Participamos também, cada batizado participa do mundo, ou seja, da missão de Jesus, que é salvar a humanidade. Todo batizado participa. E por isso então, enquanto Assembleia, as pessoas que vêm precisam fazer esse encontro com esse Cristo que se revela através da nossa fé.
da nossa comunhão com Ele, na escuta atenta da sua palavra, mas principalmente quando participamos do seu corpo e do seu sangue. Por isso hoje a igreja nos convida para exaltar a presença de Jesus na Eucaristia. Jesus se faz presente na hóstia consagrada. Hoje é o único dia que a igreja diz: vamos sair pelas ruas e levar a presença de Jesus eucarístico para abençoar as famílias, para abençoar as pessoas, para abençoar a nossa comunidade. É Ele, caríssimos irmãos e irmãs, o Rei dos Reis, Jesus, que se faz presente de modo pleno, de maneira real, na espécie do pão e do vinho. Alimentar-se do corpo e sangue de Cristo é alimentar-se da sua presença real. Por isso hoje, quando nós iniciarmos a procissão pelas ruas da nossa cidade, nós não estaremos saindo com a imagem do Senhor Deus Menino, de Nossa Senhora ou outro santo de devoção. Hoje nós sairemos com o Cristo vivo, aquele que continua presente em nosso meio para nos alimentar e nos abençoar. Por isso a nossa procissão não pode ter dispersão, o nosso olhar não pode se desviar, porque o nosso olhar deve estar em Cristo Jesus, na hóstia consagrada. É Ele mesmo que vai à frente, nos conduzindo e nos abençoando. Por isso, amados irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor que nos conceda a graça da verdadeira conversão, que possamos voltar para a Eucaristia. Você que está distante, você que abandonou a sua caminhada de fé, você que já tem muitos domingos sem vir receber Jesus na Eucaristia, peça a Ele hoje que lhe conceda essa graça de reacender no seu coração esse desejo de santidade, porque vir receber Jesus na Eucaristia é desejar uma vida santa e assim iniciar então uma vida nova. Jesus tem um novo para cada um de nós. E se nós queremos então, caríssimos irmãos e irmãs, viver essa vida nova, assumir o novo que Jesus tem para nós, precisamos então buscá-lo pela sua palavra, mas principalmente na vida sacramental, na confissão e na Eucaristia. Não podemos ir para a Eucaristia sem antes receber a graça da sua misericórdia no sacramento da confissão. Peçamos a Ele que nos conceda o arrependimento necessário e a coragem suficiente para iniciar uma vida nova a partir de hoje, nesse dia em que a igreja pelo mundo inteiro exalta a presença real de Jesus na Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.